Romanos 4, 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Nós estamos estudando aqui Romanos capítulo 4, e eu tenho dito aos irmãos que desde o capítulo 3, versículo de número 21, até o final do capítulo 5, o apóstolo Paulo está aqui dando instruções sobre a doutrina da justificação pela fé. Está ensinando como que ocorre a salvação de um pecador. Capítulo 1, a partir do versículo 18, todo o capítulo 2, início do capítulo 3, ele ocupou-se de demonstrar com muita clareza e insistência que todos nós somos pecadores, todos estamos debaixo do pecado, que nenhum de nós pode alegar algum tipo de justiça diante de Deus, que nós estamos condenados, essa é a nossa situação. Então, no capítulo 3, a partir da metade do capítulo, ele começa a mostrar para nós qual que é a solução, a justiça de Deus que é oferecida no Evangelho, na pregação do Evangelho, na mensagem de Deus para pecadores. E essa justiça, ela é adquirida, ela é recebida através da fé em Deus, da fé em Cristo, da fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É isso que ele está argumentando aqui nesse capítulo. Então, no capítulo 4, nós vimos que ele faz uma espécie de estudo de caso. Ele pega a vida de Abraão, o personagem bíblico, histórico Abraão, e começa então a demonstrar através da vida de Abraão, amparado na Escritura, todos os seus argumentos, basicamente, ele recorre à Bíblia, como está escrito. Então, amparado pelo relato bíblico, ele vai mostrar que até mesmo Abraão, o grande Abraão dos judeus, foi um homem que foi salvo porque creu nas promessas de Deus. Ele foi justificado pela fé. Então, é esse o contexto do ensino que nós estamos recebendo aqui no capítulo 4. E nós vamos, então, hoje, nesses versículos 16 especialmente, 17 e 18, algumas coisas, recebermos mais uma vez o ensino da justificação pela fé. No entanto, ele vai aqui de novo, porque ele já havia dito isso, ensinado isso no capítulo 3, ele vai aqui de novo vincular justificação com graça, com o conceito de graça. E é isso que nós vamos então procurar aqui entender nesses versículos. E o conceito de graça na Bíblia, irmãos, é um conceito que nos desafia à humildade. Graça, a graça de Deus na Bíblia, a graça para a salvação, a graça salvadora, nos desafia à humildade. Porque quando nós somos apresentados a essa realidade da graça salvadora, nós somos também confrontados a reconhecer o nosso lugar. Se precisamos de graça, se Deus nos oferece graça, é porque nós não temos em nós mesmos ações suficientes, capazes para nos apresentar diante de Deus, a nós próprios. Então, o conceito de graça, ele nos humilha, porque ele nos confronta, ele nos leva a reconhecer, olha, eu sou pecador, eu não tenho, de fato, justiça para oferecer a Deus, para me manter diante do juízo vindouro de Deus. Eu preciso, então, daquilo que está fora de mim. Eu preciso de uma justiça que seja externa a mim e que seja por Deus graciosamente atribuída a mim para que eu possa ser salvo. Então, o conceito de graça, ele nos confronta, nos levando a reconhecer o nosso lugar, a nossa impotência e incapacidade. Eu não tenho poderes
para governar e guiar a minha vida de tal modo a chegar em segurança diante do juízo do Deus Santo Criador. Eu sou impotente, eu sou incapaz, eu não tenho em mim meios próprios para realizar e viver de uma maneira perfeita tudo aquilo que é agradável ao meu Criador, que é santo. Eu sou incapaz. Então eu preciso daquilo que Deus me concede graciosamente. Eu preciso daquilo que Deus faz externo a mim e Ele atribui isto a mim. E me concede então salvação. Então o conceito de graça nos ensina a depender de Deus, a depender da graça de Deus, a depender do que Ele faz por nós, a confiar somente nele e não em nós próprios. Esse é um conceito importantíssimo na Bíblia. Salvação por graça somente. E Paulo então vai relacionar isso aqui ao ensino da justificação pela fé. É isso que a gente vai ter então aí no versículo de número 16. Observe que ele diz assim: essa é a razão porque provém da fé. E eu quero que você perceba que ele já está aqui no meio de um argumento. É como se nós estivéssemos hoje aqui pegando uma aula no meio. Aquele aluno que chega na faculdade, o professor já começou a aula e ele entra quietinho, vai pela fileira, senta lá no fundo. Essa é a razão porque provém da fé. Então note, Paulo está explicando por que a justificação, que é o assunto que ele tem em mente aqui nesses versículos, nesse ensino, por que a justificação ocorre por fé. E ele vai dar-nos aqui, então, dois motivos. É isso que você precisa entender aqui da estrutura do texto. Justificação é por fé. Mas por que por fé? Aí ele vai nos dar dois motivos aqui nesse versículo. Ele vai dizer, o primeiro motivo, que é em razão da graça. A justificação é por fé. Por quê? Porque tem a ver com graça. Observe o texto, ele diz aí no texto assim: porque a lei, vou ler desde o versículo 15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Deixe-me então explicar para vocês aqui dentro do contexto. Ele havia acabado de nos ensinar, e nós olhamos sobre isso no último estudo bíblico, que a lei, o que ela realiza é trazer a ira. Porque a lei mostra para nós qual é o padrão santo de Deus. E então nós olhamos para aquilo e somos confrontados e expostos como pecadores, como condenados, como pessoas que violam aquele padrão, que nós temos um histórico de pecados na nossa vida, já uma conta a ser paga e acertada. Então o que a lei faz é, usando aqui as palavras do versículo, é suscitar a ira, é provocar a ira, é atiçar a ira. Então nós não podemos procurar sermos salvos, ser justificados, declarados justos por Deus, através de qualquer tipo de conformidade da nossa vida à lei. Porque na verdade, quando nós conhecemos a lei, ela vai nos acusar e vai suscitar a ira e vai dizer: olha, merece o juízo, porque violou, porque transgrediu, porque ofendeu a Deus. É isso que a lei vai fazer. Então ele diz, essa é a razão porque provém da fé. Por que Deus preparou então um meio de salvação ao qual ele, pela fé, atribui a nós justiça? Porque a lei, ela nos acusa. Mas pela fé nós somos chamados a receber de Deus graça. Ele diz, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Então, se for por graça, se Deus salva um pecador graciosamente, imerecidamente, sem considerar o que o pecador faz, mas atribuindo ao pecador aquilo que Deus fez por ele, para purificá-lo, para justificá-lo. Então, o que nós temos no final das contas? Apenas que crer. A fé é um instrumento pelo qual recebemos a salvação, a justificação. E então é por graça. Não é por nada que nós façamos, por nada que nós fazemos.
É por aquilo que Deus fez por nós. E nós cremos na sua promessa. Ele anuncia, eu fiz isso para que você seja salvo. Eu realizei essas obras em Cristo Jesus para que você seja purificado do seu pecado e seja salvo na eternidade. E então nós temos que crer nisso, no que Deus fez. E então percebemos que a salvação é por graça. Não tem a ver com o que nós realizamos, porque a lei, na verdade, suscita a ira, nos acusa. Mas tem a ver com o que Deus fez. E atribui a nós, graciosamente, a partir do momento em que nós cremos. Essa é a razão porque provém da fé. Tem que crer. Tem que crer. Graça é isso. É você receber aquilo que você não merece. Eu quero ler para vocês 2 relatos na Escritura de pessoas que conheceram a graça de Deus. E essa precisa ser a sua experiência de algum modo. Todo cristão verdadeiramente salvo, ele tem que ter uma percepção essa que vai se tornando mais madura ao longo da sua vida, mas ele tem que ter uma percepção de que ele recebeu graça de Deus. Por exemplo, Lucas capítulo 23, nós lemos aquele relato da crucificação do Senhor. Nós encontramos ali texto falando para nós assim, Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem experimentou graça. O malfeitor que estava na cruz ele tinha consciência de que ele estava ali com justiça. O texto diz que ele fala assim, repreendendo aquele outro que zombava de Jesus continuamente. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Aquele homem tinha consciência de que os atos dele de vida mereciam aquela punição. Ele tinha consciência de que ele era um pecador, de que diante daquilo que é certo, daquilo que é justo, ele não merecia ser salvo, ele não merecia ser inocentado. E então ele clama ao Senhor Jesus Cristo apenas assim, lembra-te de mim. Se você puder fazer algo, porque eu não tenho nada a oferecer. Lembra-te de mim. E o Senhor Jesus Cristo então disse para ele, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus diz assim, eu lembro. Eu vou pagar pelos seus pecados aqui agora. Você vai ser salvo por graça. Hoje você já vai estar no paraíso. Isso é graça. Todos nós temos que ter alguma experiência desse tipo, irmãos. Onde nós olhamos para a nossa vida e reconhecemos, eu sou um pecador. Eu não tenho uma vida santa, pura, perfeita, para apresentar a Deus de modo adequado, suficiente. Eu tenho faltas, eu tenho pensamentos terríveis que eu escondo até dos meus familiares, se eles soubessem que eu pensava coisas tão vis, tão sujas, tão desonestas. Eles se afastariam de mim, eu morreria de vergonha deles, mas Deus sabe todas essas coisas. Então eu preciso de algo que está fora de mim e que somente Deus pode fazer e atribuir a mim graça. Então eu confio em Cristo, eu conheço a obra de Jesus Cristo na cruz pelos meus pecados, eu confio nele como meu Senhor e Salvador. Tem outra pessoa que tem uma experiência impressionante também. Abra sua Bíblia se você quiser acompanhar em Filipenses capítulo 3. Aqui a gente tem um breve testemunho do apóstolo Paulo dentro de um ensino onde Paulo está preparando a igreja de Filipos para futuros assédios de pessoas que pregariam uma espécie de salvação por obras, chamando as pessoas a se conformar ao judaísmo para serem salvas, para se tornarem aptas, agradáveis a Deus. E Paulo já vai então preparar essa igreja, e ele então vai escrever assim, ele dá o seu testemunho aqui, no capítulo 3, versículo 4.
Bem que eu poderia também confiar também na carne. Confiar na carne é confiar em mim mesmo, na minha capacidade pessoal de viver uma vida que é aprovada diante de Deus. Que diante do juízo de Deus no último dia, ele vai falar assim, ó, perfeito, não tem nenhuma mancha, nenhum pecado, nada que mereça juízo e condenação. Paulo diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Aí ele continua dizendo, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Paulo diz assim, se for confiar na carne passa, por exemplo, por ser do povo de Israel, eu poderia confiar mais do que qualquer outro. Sabe por quê? Eu fui circuncidado no 8º dia, no tempo certo. Eu sou de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Não há dúvida quanto à minha linhagem sanguínea, quanto ao meu lugar na descendência étnica de Abraão, do povo de Israel. Se para ser salvo, ser povo de Deus, precisa disso, eu estou qualificado. Ele continua dizendo, versículo de número 5, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele diz mais, olha, e sobre a lei que nós recebemos de Deus, você sabe, eu era fariseu. O fariseu era aquela vertente do judaísmo onde havia assim maior devoção, fidelidade ao que eles acreditavam serem o cumprimento exato da lei de Deus. E Paulo fala assim, quanto à lei, fariseu, eu era desse grupo, mas não só isso, ele diz assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu era um homem irrepreensível, eu seguia tudo aquilo ali nos mínimos detalhes. Não tinha nenhum outro que estava vivendo e se esforçando como eu. Mas ele diz aí no texto, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era tão crente que esse era o modo de viver para agradar a Deus, que os judeus que foram recebendo o evangelho de Cristo antes dele e deixando de valorizar a guarda fiel da lei de acordo com os preceitos dos fariseus, por exemplo, Paulo se tornou perseguidor dessas pessoas. Então observe, nós temos um homem aqui que é um arrogante étnico. O testemunho de Paulo nos leva a perceber isso, né? A esta altura da vida desse homem, ele pecava pela arrogância baseada na etnia. Um arrogante étnico, um devoto de falsa religião, porque quanto à lei ele era fariseu. Fariseus que o Senhor Jesus Cristo expôs com tanta coragem, cegos e guias de cegos. E ele era um devoto disso, um devoto de uma falsa religião. O judaísmo havia se deturpado completamente. E ele era devoto disso. Ele era um promovedor de falsa religião. Paulo era um mestre da lei. Ele foi treinado para ser rabino aos pés de Gamaliel. Provavelmente ele seria o próximo grande rabino do judaísmo, sucessor de Gamaliel no seu tempo. Ele era um promovedor daquelas ideias, daqueles conceitos errados. Esse era Paulo de Tarso. O texto nos diz também, que nos mostra que ele era um inimigo da religião verdadeira, perseguidor da igreja. Cristo veio, mostrou o que é a lei de verdade, mostrou a condição do homem pecador, falou sobre sua obra, arrependimento, crer nele, perdão de pecados. Paulo se tornou perseguidor, ou seja, ele se tornou um inimigo da religião verdadeira, do caminho de Deus, o inimigo de Cristo, do Messias. Um homem arrogante, iludido com suas justiças próprias. Ele diz aí no texto assim, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
ele está falando do que ele pensava antes de conhecer Jesus. Ele achava que ele estava muito bem. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quantas pessoas precisam conhecer a graça de Deus porque estão achando isso? Não, eu sou uma pessoa boa. No final das contas, Deus está muito satisfeito comigo. Eu sou irrepreensível. Tem gente que é repreensível, está fazendo um monte de coisa errada aí no mundo, aí, degolando gente, estourando bomba, fazendo guerra. Eu não faço nada disso, estou trabalhando, cuidando da minha vida. Paulo tinha um padrão de moralidade muito mais elevado e ele era um arrogante iludido, achando que ele tinha justiça suficiente porque ele procurava viver cada pormenor daquele padrão de moralidade. Esse era Paulo de Tarso. E de repente, sem nenhuma justiça verdadeira, um homem cheio de pecados, de arrogância, promovedor de falsa religião, perseguidor da verdadeira fé, é de repente encontrado por Deus e salvo por graça. Filipenses, ele termina esse testemunho dizendo assim, versículo 7, mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo encontrou graça. Ele diz, de repente, eu entendi que nada disso valia a pena, nada disso era um caminho de retidão, nada disso me levava, de fato, à salvação e aprovação a Deus. E eu entendi que eu preciso de uma justiça que é externa a mim, uma justiça de Deus, uma justiça que é mediante a fé. Versículo 9, ser achado nele, não tendo justiça própria. Ser encontrado em Cristo sem justiça pessoal, mas com uma outra justiça que é imputada, que é atribuída a Ele pela fé em Cristo. O que Paulo encontrou foi o que Deus fez por ele em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Graça. Favor imerecido. Ele não merecia. Ele era um arrogante, promovedor de falsa religião, perseguidor da verdadeira religião, confiava na sua justiça própria. Ele não tinha méritos nenhum, ao contrário, ele tinha uma série de pecados que o tornavam mais deplorável diante de Deus, mais culpado diante de Deus. E de repente, Cristo vem a ele e oferece a ele justiça que ele não tem. E ele crê, mediante a fé. Então, irmão, salvação é assim, é graça. Uma graça que nos humilha, que leva um homem como Paulo a abandonar toda essa arrogância que ele tinha. Reconhecer sua posição, reconhecer a ausência de verdadeiras virtudes, a ausência de perfeição, e dizer para Deus assim, eu creio naquilo que o Senhor fez por mim em Cristo Jesus. Graça. E é isso que nós encontramos aqui quando Paulo está explicando. Justificação tem a ver com graça, porque ela é pela fé, não tem a ver com a lei suscita ira, a lei nos acusa. Mas quando nós cremos naquilo que Deus fez por nós, nós recebemos então graça, um favor que não é merecido. É isso que ele está explicando aqui nesse texto. Mas há um segundo motivo em Romanos 4,16. Ele diz que é para que a promessa fosse firme para toda descendência. Olha o que ele diz aí no texto, Romanos 4,16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência. Esse é o segundo motivo, para que seja firme a promessa para toda descendência. Promessa. Que promessa é essa? Ele está falando aqui no contexto da promessa que foi dada a Abraão. Paulo descreve ela lá no versículo 13, 4 e 13, nós estudamos isso semana atrasada.
ele diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, que promessa é essa? Promessa de ser herdeiro do mundo. Eu trabalhei isso com os irmãos. Paulo está aqui fazendo nenhum tipo de salto. Na verdade, ele está mencionando o cumprimento pleno, total, da promessa da salvação. Se nós lembrarmos, a ideia de salvação na Escritura Sagrada é de receber, sim, uma terra na eternidade, de herdar o mundo. A terra envolve um símbolo, é um tipo dessa realidade, um símbolo de algo maior e pleno que será concedido na consumação de todas as coisas. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai criar novos céus e nova terra para os salvos. Então os salvos vão herdar o mundo. É isso que ele está falando aqui, a promessa dada a Abraão, a promessa de ser herdeiro do mundo, que é a salvação na plenitude, na consumação de todas as coisas, que é uma linguagem que a gente já encontra no Antigo Testamento. Nós lemos alguns versículos sobre isso, e eu vou ler outros hoje só para reforçar. Por exemplo, em Isaías o profeta diz assim: mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Isaías 57. Salmo 25 diz assim: ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Salmo 37 diz: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Isaías 60 diz assim: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Todos do povo serão justos, justificados. E o que vai acontecer? Salvos, justificados, para sempre herdarão a terra. Então essa era a promessa. Jesus usou isso lá no Sermão do Monte. Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a promessa aqui é a promessa de salvação. Ser herdeiro do mundo é a consumação plena da salvação de pecadores, que Deus prometeu. Romanos 4,16, então, Paulo ensina assim: a fim de que seja firme a promessa para toda descendência. Quem é a descendência? Mais uma vez ele explica. Por que mais uma vez? Porque ele já explicou no capítulo. Você voltar aí no capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 4, olha comigo, ele já havia tratado desta categoria, descendência. Quem é a descendência de Abraão aqui no contexto? Romanos 4,11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Quem é a descendência de Abraão? Ele é o pai de todos os que creem. Descendência de Abraão são os que creem para a salvação. O texto continua dizendo mais, versículo de número 13, 12. O texto diz ainda assim: isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Quem é a descendência? É aqueles que andam na pisada da fé que teve Abraão. Os que creem da mesma forma como Abraão creu para a sua salvação. Esses são a descendência. Versículo de número 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Quem são os herdeiros? Os da lei? Não, os da fé. São os da fé. Esses são os herdeiros da promessa. Esses são a descendência de Abraão. E aí no versículo 16 ele traz isso mais uma vez. Olha comigo de novo. Essa é a declaração explicativa final. Ele diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Quem é essa descendência? Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Então, quem é a descendência? O que é da fé que teve Abraão. Quem crer nas promessas de Deus para a salvação, como Abraão creu, esse é o da fé. Esse herda com Abraão. Esse é descendência de Abraão. Então é isso que Paulo está trazendo aqui. Então, voltando aí no segundo motivo, pelo qual
ele relaciona justificação aqui com a graça, ele vai dizer então, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência. O que ele quer dizer com isso? Essa promessa de salvação, ela tinha por objetivo alcançar todos esses que são descendentes, ou seja, todos que creem. Se salvação fosse por lei, por conformidade à lei, muitas pessoas ficariam fora. Os não-judeus ficariam fora. Os gregos, os gentios, ficariam fora, qualquer gentio. Porque se a salvação não fosse por fé, então eles teriam que estar dentro desse sistema e conformados à lei. E pior, os que estavam dentro desse sistema também ficariam fora, porque eles precisariam de ser perfeitos diante da lei. E ninguém é. Capítulo 3, ele diz que o Senhor Deus deu a lei para que todo mundo seja culpado. E toda boca se cale diante de Deus. Quando avaliamos nossa vida pelo padrão de Deus, pela lei, nós percebemos que somos culpados, pecadores. Então ninguém seria salvo. Então Deus fez dessa forma, ele justifica pessoas através da fé em Cristo, para que as pessoas que creem, tanto de Israel, tanto da descendência de Abraão, quanto pessoas fora de Israel, fora da descendência de Abraão, gente do mundo inteiro pudesse ter acesso a essa promessa bendita de salvação. É isso, esse é o segundo motivo. Você pode ser salvo, é isso que significa esse texto. Paulo está escrevendo aos romanos, e com essa mensagem ele está dizendo aos romanos, preguem o evangelho para todas as pessoas. Os romanos aí podem ser salvos. As pessoas na Espanha, para quem Paulo, no final da carta, vai dizer, olha, eu pretendo, com a ajuda de vocês, ir lá levar essa mensagem. As pessoas na Espanha poderão ser salvas. Porque a promessa chega através da fé para a descendência de Abraão. É graça. Deus fez em Cristo uma obra suficiente para salvar qualquer pecador que arrependido crer. É graça. Então esse é o único modo de pessoas em qualquer época serem salvas, herdarem com Abraão, é crendo. E ao crerem em Cristo, na sua obra, na promessa de salvação de Deus, são justificados por graça. Nada que exista realmente neles, mas uma justiça que Deus atribui a eles, a justiça de Cristo. Versículo de número 16, então, ele traz essas palavras, porque Abraão é pai de todos nós. Quem são os filhos de Abraão, então? Os que creem. Simples assim. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você já experimentou a graça de Deus para a sua salvação, você é um filho de Abraão, você é uma filha de Abraão. É simples assim. Versículo 17, por pai de muitas nações te constituí. Cumpre-se essa palavra em você e em outras pessoas de outras nacionalidades que, crendo, se tornam filhos de Abraão. Portanto, Abraão é pai de muitas nações. Gente do Brasil, gente do Paraguai, gente dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, da África toda. Essa palavra aqui, observe que ele está citando Bíblia, por pai de muitas nações te constituir. Como isso se cumpre? Se cumpre a partir do momento que o evangelho da salvação pela graça, da justificação pela fé chega, a pessoa arrepende, crê, confia, ela se torna filho de Abraão. E Abraão, então, é pai de gente de diversas nações. É isso. Versículo de número 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E essas coisas se tornam assim tão poderosas, tão poderosas. Paulo está dizendo, foi dito isso a ele. Assim será a sua descendência, Abraão. E Deus cumpriu, está cumprindo.
Olha como que o nosso Deus é um Deus poderoso, em que aquilo que Ele determinou, designou fazer, de fato Ele traz a execução. Nada impede. Paulo está dizendo, olha, vejam, esta realidade de pessoas do mundo inteiro se tornando filhos de Abraão pela fé, já havia sido dito, está simplesmente cumprindo. Deus está realizando aquilo que Ele anunciou há milênios atrás. Esse é o nosso Deus. Um Deus que transcende o tempo não é obstáculo para Ele, nunca foi, nunca será. E que Ele vai realizando as suas promessas dentro do prazo para nós que Ele designou desde a eternidade. Então, para encerrar, algumas aplicações importantes que essa mensagem, esse ensino em Romanos traz. Mais uma vez, salvação é por graça somente. Esse é o ensino claro, simples da Escritura. Os homens de Deus e mulheres de Deus do passado foram salvos por graça. O Evangelho é pregado desde os profetas, Isaías, como a mensagem da graça. Isaías capítulo 2, os textos mais bonitos, convidando as pessoas ao arrependimento e receber graça, perdão, purificação dos seus pecados. Jesus Cristo veio ao mundo e Ele pregava salvação por graça através da obra que Ele faria na cruz. Os apóstolos pregaram, evangelizaram, fundaram igrejas, pessoas foram salvas através do seu ministério, anunciando isso aqui, salvação por graça, somente. E o que isso significa então? O pecador, o ser humano, ele precisa abrir mão de si mesmo. Ele precisa disso, a graça humilha. Ele precisa reconhecer-se como pecador, como indigno, inadequado diante de Deus. E ele então precisa receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele precisa dizer para Deus assim, Senhor, eu então confio em Jesus. Você enviou seu Filho ao mundo para morrer naquela cruz por mim. É a única coisa pela qual posso ser salvo. Salvação por graça. Por algo que Deus fez por nós, não por aquilo que nós fazemos. Não existe outro meio. Essa é a segunda realidade que a gente precisa reconhecer. Não existe outro meio. Paulo diz aqui que esse é o meio que está firmemente estabelecido para toda descendência. A descendência é os que creem. Esse é o meio firme para que eles sejam salvos. Todos eles, não tem outro meio. E aqui está o perigo de nós aceitarmos a mensagem da Escritura parcialmente. E isso acontece. E não com pouca frequência. Pessoas falam assim, não, eu entendi, Jesus morreu na cruz pelo pecado. Muito obrigado, Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Eu agora também vou fazer por onde? Não, você nunca vai fazer por onde. O seu fazer por onde sempre vai ser inadequado. Sempre vai ser notado como impotente, incapaz. O meio é graça e é somente graça. É por isso que Paulo escreveu no capítulo anterior assim, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que a lei faz, o que saber qual é a vontade de Deus para mim faz, é me mostrar que eu sou um pecador. Só isso. Não tem como eu, pelo meu esforço, tentar ajudar Jesus. Jesus morreu pelo meu pecado, eu também vou fazer minha parte, eu vou ser obediente, ser honesto, vou ser justo. Não tem como. É graça somente.
Paulo continua dizendo em Romanos 3, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem lei, se manifesta uma justiça que é de Deus, não que é nossa, não que é humana. Justiça que foi anunciada pelos profetas. O Messias viria para fazer a obra de salvação na cruz, para que pecadores pudessem ser justificados. Os profetas anunciaram isso com muita clareza. O que Paulo está dizendo em Romanos 3 é que manifestou essa justiça. Chegou um momento de Deus efetuar aquilo que ele vinha prometendo. Que Abraão, por exemplo, creu, confiou, esperou. Paulo está dizendo porque todos pecaram. Não tem ninguém que pode, por si, permanecer diante do juízo de Deus. Todos são pecadores, todos precisam dessa graça. Por isso ele diz também, assim, no versículo 24, capítulo 3, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Que obra é essa? Deus propôs na morte de Cristo realizar justiça pelos nossos pecados. Mediante a fé, nós temos que crer. Somos então justificados gratuitamente por graça. É por aquilo que Jesus fez e não por aquilo que eu faço. Então não há outro meio. Salvação é por graça, é graça somente. Mas isso faz com que a gente precise aprender aqui, que para que uma pessoa seja salva, então, ela precisa crer. É mediante a fé. Como assim crer? Confiar, então, em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É isso. O pecador ele precisa crer assim. Crer no sentido de acreditar com confiança de que aquilo que Cristo fez foi por Ele. Foi pessoalmente por Ele, pelos seus pecados. Essa é a fé que nós somos chamados a ter agora. Abraão foi chamado a confiar, crer que o Messias seria enviado à sua descendência, pelo qual ele seria salvo. Ele creu nisso, numa obra que viria a ser feita. Agora nós somos chamados a crer na obra realizada. Que o Messias veio e ele de fato morreu na cruz carregando os nossos pecados. E que é assim que a justiça de Deus é feita. E pode ser atribuída a mim. Eu posso ser justificado, declarado justo, crendo nele como meu único e suficiente Salvador. E observe, isso é para toda descendência. Isso inclui eu e você que cremos, mas também quem ainda irá crer poderá ser incluído também a partir do momento que crer. Ser manifesto ali como herdeiro de Abraão, descendência de Abraão. É simples assim. Um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo responde a uma pergunta em Filipos, Atos 16, depois daquele terremoto que aconteceu quando Paulo e Silas estavam no cárcere. A Bíblia nos diz que o carcereiro pergunta a eles, que de certo modo controlaram os demais presos para que as pessoas não fugissem, convenceram, pela graça de Deus, os demais prisioneiros a não fugirem. E a Bíblia diz assim, depois trazendo-os para fora, a ação aqui do carcereiro, disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? A resposta apostólica do homem que está escrevendo Romanos, argumentando e argumentando para mostrar sobre a salvação. Mas essa resposta a esse homem aqui suplicante, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ela vem muito simples numa frase, o texto diz, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É essa fé que uma pessoa precisa para ser salva. Crer em Jesus como aquele que morreu pelos seus pecados na cruz.
aquele por meio de quem Deus faz justiça em meu lugar e para mim. Essa é a fé que salva. Essa confiança. Eu confio em Jesus. E a pergunta que eu faço é: você já creu? Você tem esta fé? Eu sei que vários aqui têm essa fé, mas eu não tenho certeza de todos. Mas o que eu sei também não faz muita diferença, embora a gente se alegre por cada um que a gente vê realmente demonstrar uma fé salvadora em Cristo. Mas o que importa é: você já creu para ser salvo? Porque no dia do juízo vai estar você, seus pecados e Deus, ou você, o sangue de Cristo que te purificou. Você justificado e Deus te recebendo com alegria. Você já creu em Jesus? Você está tentando levar as pessoas da sua casa a essa fé? O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. As pessoas da sua casa, você tem pregado, ensinado, mostrado e chamado elas a crerem em Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque é isso que importa, irmãos. É isso que importa. A graça, como eu disse no início, nos desafia à humildade, a reconhecer nosso lugar. Eu sou pecador, Senhor. Mãos sujas. Indigno. A graça mostra a nossa impotência e incapacidade. Eu não posso fazer. Eu não consigo realizar. Eu preciso que algo seja feito por mim. Eu preciso do que Cristo fez por mim. Do que Deus providenciou em Cristo para mim. Nós precisamos depender de Deus, da sua graça. É esse o caminho. Submeta-se ao Evangelho. Aceite isso de coração. Aceite isso com humildade, de coração. Senhor, eu dependo disso. Eu preciso disso. E creia em Cristo, creia no amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Clame Ele por graça, confie em Cristo, entregue a Ele sua vida, sua alma, o destino eterno da sua alma. É isso que nós temos que fazer, é isso que o pecador tem que fazer, é isso que você tem que pregar para as pessoas quando testemunhar sobre Cristo. Essa é a mensagem. Por último, vocês sabem que existe entre as religiões uma espécie de disputa e rivalidade sobre quem realmente tem a virtude, a honra de descender de Abraão. Vocês sabem isso. As 3 religiões monoteístas do mundo alegam isso: judaísmo, cristianismo e islamismo, com todas as suas vertentes. O judaísmo, seja os ortodoxos, os reformistas, os conservadores, todos eles alegam isso. Nós temos a linha histórica de Abraão, estamos na mesma pisada espiritual, caminhada espiritual. Os cristãos, da mesma maneira. Nós estamos na mesma caminhada espiritual. Somos os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Seja os ortodoxos, sejam os católicos romanos, sejam os protestantes, sejam os evangélicos modernos. Todo mundo alega que Abraão é o seu pai, que está na mesma caminhada que Abraão. E não é diferente com os islâmicos. Aqueles que dizem que Alá é Deus, Maomé é o profeta dele, dizem: nós somos filhos de Abraão. Todas as vertentes. Os sunitas, os xiitas e outras religiões. Um tempo atrás estava lendo um artigo sobre os drusos, que é uma espécie de povo árabe que pratica um tipo de islamismo místico, que não tem a ver com as 2 vertentes tradicionais. Eles também alegam serem filhos e descendentes espirituais de Abraão. Um cara que inventou uma religião na Pérsia, Fé Bahá'í, alega
e são filhos e descendentes espirituais de Abraão. Quem realmente tem Abraão como pai? Quem realmente está na caminhada espiritual de Abraão, de acordo com a Bíblia, com a revelação de Deus? Portanto, quem realmente está nessa linha, em verdade, o texto respondeu para nós. Nós lemos assim no versículo de número 16, porque Abraão é o pai de todos nós que cremos em Cristo como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Todos nós que cremos na promessa de salvação que Deus vem anunciando desde os profetas mais remotos do Antigo Testamento. Esses estão na caminhada espiritual com Abraão. Versículo de número 12, que nós lemos aí de Romanos 4, ele diz assim: isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Observe, não é uma questão étnica, não é uma questão simplesmente doutrinária em aspectos específicos. Por exemplo, não, nós somos monoteístas, Abraão cria um único Deus, nós também. Não tem a ver com isso. Tem a ver com conhecer as promessas verdadeiras de Deus e crer nelas. Essa é a descendência de Abraão. Os que estão crendo nas promessas de salvação de Deus, na justificação pela fé em Cristo somente, são aqueles que estão nas pisadas de Abraão. É esse o caminho. Não tem a ver com ser judeu. Você se lembra, em Lucas 19, o Senhor Jesus vai pousar na casa de um homem chamado Zaqueu, que era maioral dos publicanos e era judeu. Mas por causa da sua profissão, rejeitado pelo seu próprio povo, estigmatizado pelo seu próprio povo, e o Senhor Jesus Cristo pernoita ali, e antes de dormir, ele tem assim, uma boa conversa com aquele homem, e aquele homem é levado ao arrependimento. E Lucas registra assim, versículo de número 9, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje teve salvação, então Zaqueu é um filho de Abraão, porque foi salvo. É isso. O Senhor Jesus disse que muitos virão do Ocidente, do Oriente, para sentar-se na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos quem? Os que creem. Esses estão nas pisadas que Abraão trilhou, nas suas pegadas, seu caminho de fé. Então tome muito cuidado, porque uma das coisas em que as pessoas são impressionadas são por elementos assim simbólicos, folclóricos. Tem pessoas que se devotam a determinada religião porque conhecem a sua história. E às vezes pessoas têm sido levadas a, eu quero ser tal religião, porque é a religião de Abraão. A religião de Abraão era fé na promessa de salvação de Deus. Assim ele servia a Deus. Qual que é a fé na promessa de salvação que nós temos que exercer hoje? A fé em Cristo Jesus como nosso único suficiente Salvador. Essa é a religião de Abraão. Pessoas do Ocidente e do Oriente vão estar na mesa com ele um dia sim. Mas as pessoas que creem na promessa de salvação de Deus, que foram justificados pela fé, que foram salvos pela graça, é isso. Então não se encante. Não se encante. Não se assuste quando ver pessoas encantadas. Talvez se você ler alguma coisa sobre a Europa hoje, você vai ver que vários europeus estão se convertendo ao islamismo. Não assuste. Enganados e iludidos por várias coisas. Uma delas
a legitimidade, a suposta legitimidade daquela religião por estar ligada a Abraão. Mentira, engano. Vamos encerrar? Vamos ficar de pé para orarmos?